Eu quero saudar nessa manhã de domingo, dia 9 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem desta manhã e também na mensagem da noite, quero fazer duas reflexões neste domingo, onde se comemora o Dia dos Pais, falar sobre o tema a paternidade de Deus. O texto básico está fundamentado em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6. Eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo nesse instante para a leitura da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, assim nos diz a palavra de Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Feche seus olhos comigo agora e vamos ter uma breve oração. Obrigado, Senhor, porque estamos agora em família, reunidos em nosso lar, realizando esse culto que a Ti é devido. Nesse momento onde vamos meditar na Sua palavra, pedimos a iluminação e a sabedoria do Teu Santo Espírito sobre nós, e que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A adoção é uma das doutrinas da graça que nós encontramos em toda a palavra de Deus. A adoção nos dá a posição de filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Observe que, deixando de ser criaturas de Deus, ou seja, de termos sido feitos e criados à imagem e semelhança de Deus, agora nós passamos a ser filhos de Deus. E o texto de Gálatas nos diz que o Espírito do seu Filho é trazido agora para habitar no nosso coração, e Ele nos impulsiona a chamar Deus de Pai, Abba, Paizinho. A pergunta então que salta aos nossos olhos na manhã de hoje é a seguinte: diante do tema a paternidade de Deus, quais os meios que Deus utiliza para nos fazer seus filhos? Nesta manhã eu quero analisar os três primeiros meios que Deus utiliza para nos fazer seus filhos. O primeiro é a sua soberania. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Observe o final do versículo 5 de Efésios capítulo 1. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, mas isso acontece segundo a vontade de Deus. A adoção, então, ela é um ato livre, soberano, gratuito de Deus em favor daqueles que, sem mérito algum, eles se tornam agora alvos da paternidade divina. É uma ação unilateral, parte de Deus na direção daquele que Ele deseja contemplar com seu amor, sem que esse tenha algum mérito ou tenha algum tipo de valor para poder receber tamanha graça e tamanha salvação. Faz parte então do querer de Deus e do propósito do próprio Deus. Mas, em segundo lugar,
Deus utiliza outro meio importante para nos fazer seus filhos. É através da redenção na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não existe qualquer mérito, não existe qualquer influência humana no ato da nossa adoração. Aqui mesmo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo nos diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Observe então que a adoção ela é feita com base na redenção, no plano salvador que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio realizar aqui na terra. E Ele consumou essa obra perfeita com o sacrifício da sua própria vida na cruz do Calvário. Mas ainda nós aprendemos que Deus utiliza um outro meio para nos tornar seus filhos. Esse meio se chama a fé. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Observe o meio desse versículo. Mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é essa capacidade que nós temos de crer em Deus, crer em tudo que Deus fez e confiar a nossa vida nas mãos dEle, com tranquilidade, com segurança. Obviamente essa fé é dada por Deus. A fé, na verdade, é um dom que vem de Deus. É a fé salvífica, a fé que Deus concede para que venhamos poder crer nele como nosso Salvador. Sobre esta fé, o apóstolo Paulo fala dela em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, na obra da adoção, Deus haverá de conceder fé, como um dom, uma dádiva, um presente que vem de Deus, para que assim você possa crer no Senhor Jesus e ser salvo do lamaçal do pecado e ser salvo para a vida eterna. Os primeiros meios, então, que Deus utiliza para nos fazer seus filhos são a sua soberania, em segundo lugar, a redenção que é executada pelo seu Filho, morrendo na cruz e nos trazendo vida e vida em abundância, e também por meio da fé. A fé entra como um meio, um instrumento que Deus usa para nos tornar seus filhos, a saber, os que creem no seu nome, os que acreditam pela fé que de fato Deus é o seu Deus e é o seu Criador. E isso vem como uma dádiva do Senhor. Que essas verdades bíblicas, na manhã de hoje, onde no nosso país se comemora o Dia dos Pais, venhamos estar lembrando do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, do nosso Criador, que nos deu essa graça de não ser seu filho, mas Ele acabou nos tornando seus filhos. E isso por meio do seu amor e da sua livre decisão soberana de vir ao nosso encontro e nos salvar com tamanha salvação. Um dia estaremos para sempre com o nosso Pai Celestial. Essa é a expectativa que os salvos em Cristo nutrem até a volta do Senhor. Enquanto peregrinos aqui em terra estranha,
haveremos de cumprir o nosso propósito, o nosso chamado e a nossa missão. Mas nós sabemos, com toda a convicção, que um dia nos encontraremos com o nosso Pai Celestial na casa que Ele foi preparar. Herdaremos em Cristo todas as coisas. Somos co-herdeiro com Cristo das benécias celestiais. E também com Cristo reinaremos e eternamente estaremos com Ele, vivendo em toda a eternidade, desfrutando da comunhão com Ele e de um relacionamento perfeito. Deus é o nosso Pai por excelência. E a Ele nesse dia, seja o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, porque Ele é o nosso Pai. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará.